Bom dia, galerinha. Aqui é o professor Lastene, do Colégio Ismael por Deus. Começando mais uma videoaula aqui para ajudar vocês nesse momento de pandemia. Hoje eu estou passando essa rapidinha, né, como eu gosto de chamar, para lembrar vocês e para nós finalizarmos o nosso capítulo 2, né, que é sobre os mesopotâmicos, os povos semitas e os povos americanos. Diante dessa lógica, nós temos que compreender quais são os povos americanos. Hoje nós trabalharemos com os povos americanos pré-colombianos. Quem eram os povos americanos pré-colombianos mais importantes, pessoal? Para a história, você vai ver lá no livro de vocês, na página 79, vocês vão ver que alguns dos povos americanos mais importantes, né, que destacam-se no decorrer da história, né, são os olmecas, os maias, incas, astecas e os povos originários do Brasil, né? No caso aqui nós vamos ter os povos originários do Brasil, nós teremos as diversas civilizações indígenas que por aqui permaneceram. Nós vamos identificar como as mais importantes as Guaranis, a Gé, a civilização Gé, a Guarani, né, que era uma das maiores ramificações culturais, né, pegam os tupi-guaranis, pegam tupinambás, entre muitos outros indígenas que aqui viviam e até hoje vivem no Brasil, que são os que nós podemos chamar de donos originais, né? Por isso a pergunta muitas vezes, por que indígena tem tanta terra? Porque quem estava aqui primeiro, se nós formos parar para pensar, eram os indígenas. E eles aqui realmente têm o direito de posse à terra. Nós sabemos que com as grandes navegações, vocês vão estudar isso só no 7º ano, certo? Com as grandes navegações, os portugueses invadiram o Brasil, né? Assim como os espanhóis invadiram o continente americano, principalmente a região do México, ali no sul dos Estados Unidos, descendo aqui pela América Central, pegando a parte aqui da América do Sul. Mas isso não interessa para nós, né? O que interessa são os povos originários dessa região, os povos americanos. Mais uma vez repetindo, os olmecas são os principais, os primeiros, né? Aí nós temos maias, astecas e incas, certo? Esse povo, pessoal, ele já vem muito tempo, ocupando muito tempo a nossa região. Nós entendemos aqui, por exemplo, os olmecas ocuparam a região do México, né? Aquela região do México, para quem não sabe onde é o México, é ali em cima. Temos os Estados Unidos, nós temos os Estados Unidos. Bem no meio nós temos a América Central e abaixo nós temos a América do Sul, onde o Brasil se ocupa. No meio tem o México, acima os Estados Unidos e Canadá. Temos também os maias, né, que ocuparam por volta de 1000 a.C. algumas aldeias também no Vale do México. Os astecas, que também são outros que ocuparam aquela região do Vale do México, da Guatemala, certo? Também conhecidos como mexicas, certo? Nós podemos variar, né, dentro dessas civilizações, os incas, né? O Império Inca, que foi aqui na região sul, né, na região sul da América, né? Principalmente na Cordilheira dos Andes. Todos esses povos, pessoal, eles têm suas características peculiares, dentre as quais nós podemos citar os maias. Os maias, eles tinham uma sistemática de cidade-estado. Eles tinham uma sistemática de cidade-estado, tipo a civilização grega. Nós vamos estudar também a civilização grega nos próximos capítulos, certo? E essas cidades-estados eram autônomas e eram diversas cidades-estados. Diversas cidades-estados. Eles cultivavam agricultura, eles cultivavam ouro, cultivavam
eles faziam utilização de ouro, entre outras pedras preciosas, certo? Eles tinham um comércio e uma sociedade estratificada já em seu início, né? Já na sua lógica. Nós não sabemos ao certo, nós temos algumas dúvidas sobre a formação dos maias, né? O desaparecimento dos maias, mas alguns indicam que foi uma crise agrícola por falta de comida, outros indicam fuga depois de algumas invasões, mas nós sabemos que essa mesma civilização existiu durante muito tempo, certo? Antes do povo europeu aparecer por aqui. Outros de grande importância, desculpa, né? De grande importância nós temos os astecas, certo? Ou também mexicas, né? Como eram conhecidos os astecas. Eles tinham, pessoal, uma peculiaridade em relação aos outros povos, que era o seu código, né? O seu código de símbolos, né? A sua linguagem, os seus registros históricos baseados no que nós chamamos de códigos, né? Aliás, códices, que eram como eles escreviam. Que quando a civilização espanhola chegou por aqui, certo? Ela procurou destruir essa lógica desses códigos, que era para identificar a lógica cultural, né? Era o que mantinha viva a lógica cultural. E como vocês sabem, povos invasores, né? Povos invasores, eles tendem a quê? A acabar com a cultura daquele que está sendo submetido ao seu jugo, ao seu mando, né? E tendem também a impor a imposição da sua cultura, que foi o que ocorreu aqui no continente americano, né? No Novo Mundo, com todos esses povos, todas essas civilizações eram riquíssimas, né? Diga-se de passagem, os astecas tinham uma lógica imperial, eles eram centralizados, tinham um império, um grande império, né? Eles dominavam boa parte de Honduras, Guatemala, aquela região todinha. Ao certo, nós não temos, arqueologicamente, nós não temos nem, se nós formos parar para pensar, nós não temos nem 30% dos indícios arqueológicos dessas civilizações. Mas elas existiam, elas tinham sua sistemática, certo? E elas também viviam sobre uma lógica estratificada social, com o imperador, com sacerdotes, né? Abaixo dos imperadores, com chefes militares, com comerciantes e, por último, o campesinato, porque os camponeses eram muito importantes para essas três civilizações, né? Nas civilizações que ocuparam a América do Sul, como os povos indígenas brasileiros, certo? Essa sistemática de civilização era uma sistemática de subsistência. O que é subsistência? Que eles cultivavam somente para viver, certo? Para sobreviver e subsistir. A agricultura era uma agricultura rudimentar. Obviamente existiam tribos mais evoluídas do que as outras, né? Entre aspas, nós vamos ver a lógica da evolução, ela é um conceito muito variável. Se a gente for parar para pensar, nós não vamos tocar também aqui nesse assunto, essa lógica da evolução, mas que umas tribos suplantavam as outras. Mas, no entanto, contudo, a estrutura de poder montada por essas civilizações ameríndias, por essas civilizações ameríndias do Brasil, certo? Não tinham tanta organização social quanto os maias, os astecas e os incas. Os incas, por exemplo, se vocês forem parar para pensar, os incas que ocuparam a região da Cordilheira dos Andes, eles tinham um grande imperador, né, chamado de Sapa Inca, né? Tinha um grande imperador chamado de Sapa Inca, que ele era considerado o rei ligado ao sol, ele era uma figura divina, certo? Tanto que quando o grande imperador passava nas ruas em visita à população não poderia
olhar diretamente para ele. E o que ele diria tinha poder divino, certo? O que ele decidisse tinha poder divino, apesar de ter uma infraestrutura social organizada, com também sacerdotes, com altos funcionários públicos, comerciantes e camponeses, certo? Essa sociedade ela era toda vinculada a um imperador, certo? Ao grande imperador chamado de Sapa Inca. Uma figura teocrática, vocês sabem o que é teocracia, né? Teocracia é o governo divino. Teo vem de Deus, cracia, governo. Certo? E esse Sapa Inca, exercia a sua lógica com plenos poderes, certo? Com plenos poderes, com poderes divinos. Já nas civilizações ameríndias brasileiras, né, que nós vamos ver a grande diferença dessas civilizações é essa lógica de subsistência, né? Nós não vamos ter grandes influências, nós não vamos ter grandes influências socioculturais vinculadas à lógica de dominação, mas nós vamos ter grupos linguísticos bem formados, como os tupi-guaranis, certo? Como os Jés, como os aruaques, como os caribés, subdivididos em várias famílias. Esses povos viviam da coleta, da pesca, da caça, eram nômades ou seminômades, certo? Eram nômades ou seminômades, e a sua infraestrutura de divisão social, ela era uma estrutura primordial, primária, certo? Eles não tinham nem, para vocês terem ideia, eles não tinham nem interesse na lógica privada. A lógica era coletivista, era comunal. Se nós pudermos avaliar essa lógica dos indígenas brasileiros, nós temos essa lógica comunal. Mas eles também deixaram uma herança cultural muito rica. Vocês vão ver que todas essas civilizações deixaram uma herança cultural bastante desenvolvida. Tá ok, pessoal? Sobre, finalizando nossa temática de hoje, né, os povos americanos, pré-colombianos, por que nós chamamos de povos pré-colombianos? Porque vieram antes, né, antes de Colombo, que foi o primeiro, entre aspas, né, a descobrir as terras americanas, certo? O continente americano, certo? Por que nós associamos esses povos, essas culturas diferenciadamente? Porque eles têm 3 estruturações de poder. Nós vamos diferenciar as cidades-estados maias, nós vamos diferenciar o império, certo? Azteca, e nós vamos diferenciar a teocracia inca da lógica das sociedades de subsistência, das culturas de subsistência, das sociedades agrárias, das sociedades coletivistas dos indígenas brasileiros. Esses povos nós temos também as variações no continente americano para a América do Norte, com uma população muito parecida com os indígenas, os originários do Brasil, certo? Os povos originários do Brasil, que vão se estender até o Alasca. Essa era basicamente a ocupação do território continental americano no período pré-colombiano, que a gente chama lá por volta de, se nós formos parar para avaliar a arqueologia, diz que a ocupação desse território, né, ela data de 30 mil a 50 mil anos antes de Cristo, como identificou o Museu da História Americana aqui no Piauí, né? Lá na Serra da Capivara, o homem americano, né? Existem indícios desse homem americano de 30 mil a 50 mil anos atrás, quer dizer, não são de agora, já estão aqui há muito tempo. Encerrando a nossa aula de hoje, eu espero que vocês acompanhem a nossa atividade, que eu vou lançar posteriormente, e que vocês tenham um bom final de semana, tenham um ótimo relacionamento com
sua família e que todos nós vamos superar essa crise pandêmica, né? Essa pandemia do Covid-19. Lavem as mãos, meus amores. Passem álcool gel. Não se aglomerem, porque vocês, apesar de serem crianças, certo? Vocês podem até estarem mais imunes e podem pegar, mas vocês são transmissores para os pais de vocês, para os avós de vocês, certo? Fica em casa. Um grande abraço do professor Lastênio. Até a nossa próxima videoaula.